Olá, povão, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a já segunda prisão na Alemanha de Greta Thunberg. Ela é uma pessoa diagnosticada com autismo, mutismo seletivo e TDAH e ela foi presa agora pela segunda vez. Mas por que ela foi presa? O que está acontecendo lá na Alemanha? O que esse diagnóstico dela, por que ela ficou famosa, o que é esse diagnóstico dela, de onde eu tirei isso? Essas são as coisas que eu vou explicar para vocês aqui, apresentar um pouco a ela e o que está rolando lá na Alemanha. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências, e a Greta é uma das pessoas com autismo mais famosas do mundo. Na verdade, ela afirma, ou ela afirmou no passado, que é diagnosticada com Asperger, síndrome de Asperger, mas já vou explicar essa relação, mas antes dar um histórico dela aqui. Ela tem 20 anos, é sueca, e depois que ela assistiu um vídeo sobre o aquecimento global quando ela tinha 8 anos de idade, ela ficou fissurada nesse tema. Primeiro, ela conseguiu convencer os seus pais a adotarem hábitos mais sustentáveis, A mãe dela é uma cantora e o pai é um ator, então foi modificada aquela rotina familiar e depois ela começou a fazer outras ações que implicariam mudanças governamentais, mudanças mais globais. E ela começou a fazer uma greve escolar em favor de uma política pelo clima. Ela pegava lá a placa dela e ia para o parlamento da Suécia para protestar. E aí ela começou a ficar muito famosa, começou a se disseminar muito essas ideias aí dela na internet, principalmente, Até que o nome dela estourou mesmo quando ela foi fazer um discurso na Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então foi muito divulgado isso. Ela fez um discurso que viralizou muito. Ela tem duas coisas, que foram muito importantes, Ela fez um discurso expressivo, muito expressivo do ponto de vista até facial. E aí a questão do diagnóstico dela entrou em pauta, porque essa forma dela falar assim um pouco mais forte, com um tipo de expressão facial bem intensa, gerou aí uma série de discussões, Não é o que a gente veria normalmente, usualmente, nesses espaços, E, em parte, isso pode ser decorrente da sua forma de falar, que é diferente das pessoas por conta da síndrome de Asperger. E a outra coisa que acabou tendo muita repercussão é que, em certos contextos e em entrevistas, ela disse que, no entendimento dela, para ela, no contexto de vida dela, a síndrome de Asperger era um superpoder, porque permitia ela ficar extremamente focada naquele tema, no tema, por exemplo, do aquecimento global, e quando as outras pessoas já estavam discutindo outras coisas, pensando em outras coisas, ela tinha aquele hiperfoco ali naquele assunto, e por isso que ela fazia tantas coisas extraordinárias, Por exemplo, quando ela foi para fazer o discurso dela na sede da ONU, ela mora na Suécia, ela foi de veleiro ao invés de avião para poder não emitir gás carbônico, tanto gás carbônico assim, por meio desse meio de transporte. Então imagina, atravessar o Oceano Atlântico de veleiro. É realmente uma coisa extraordinária. Então ela ficou muito conhecida por conta disso. Também muitos ataques ela sofreu por conta da condição do Asperger, E aí depois ela fez um discurso no TEDx em que ela afirma que, na verdade, são 3 diagnósticos, Asperger, TDAH e mutismo seletivo. Por que eu estou falando Asperger? Porque é o que ela falou. Hoje, Asperger é parte do transtorno do espectro autista, mas ela provavelmente recebeu esse diagnóstico antes dessa junção. E uma outra coisa importante, tem muitas pessoas que questionaram à época, será mesmo que ela não tem, ou pessoas com Asperger ou com autismo são isso, são aquilo. Então, a primeira noção que a gente precisa ter quando a gente fala disso é que o autismo é transtorno do espectro autista. Um espectro significa que você tem milhões ou bilhões de formas de ser uma pessoa com autismo. Tem pessoas que não gostam que falam pessoas com autismo, gostam que falam pessoas autistas ou autistas. Para mim, isso é irrelevante, mas o que importa é dizer o seguinte, pessoas que estão no espectro, estão diagnosticadas, podem ser de milhões de formas diferentes. Portanto, se você conhece uma pessoa com autismo, você só conhece uma pessoa. Ela pode ser totalmente diferente da Greta e ainda assim isso não invalida a posição de nenhuma das duas dentro do espectro. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é uma coisa também muito forte dentro da comunidade do autismo, é que se alguma pessoa se apresenta como uma pessoa com autismo, eu não tenho nenhuma legitimidade para questionar isso. Se ela disse, tudo bem, ela disse e a gente aceita isso. É claro que se ela for pedir, se ela
fazendo assim o equivalente no Brasil, né? Se ela fosse pedir algum direito concernente a essa condição, se ela fosse lá pedir uma isenção de imposto de renda, ou, por exemplo, entrar por meio de cotas em algum tipo de concurso, algum certame, aí ela precisaria apresentar o diagnóstico dela. Presumivelmente, o diagnóstico de autismo é feito por um profissional altamente habilitado, que varia entre país e país. No Brasil, é só por um médico. Em outros países, existem variações. Tem países em que psicólogo pode dar. Não sei como é que é na Suécia. Portanto, presumivelmente, se ela disse que ela tem um diagnóstico, beleza, todos aceitamos que ela tem esse diagnóstico, né? Não é nosso papel, nem nosso direito ficar questionando isso, tá? Porque, na verdade, essa questão do diagnóstico dela é só um aspecto da compreensão dela, não é a requisição de nenhum direito ou nenhum tipo de tratamento específico, né? Agora, o que ela está fazendo na Alemanha? O que está rolando lá? Vocês acompanharam certamente que nós estamos vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia no ano retrasado e essa questão tem sido bem complicada para a Europa e, sobretudo, pela Alemanha. Por quê? Porque grande parte da energia que alimenta a Europa vem da Rússia, vem do gás russo. O gás ele emite menos poluentes do que o carvão. Mas, nesse contexto, é uma situação muito complicada, porque à medida que a Alemanha e outros países compram o gás da Rússia, de alguma forma, ela alimenta a guerra. Alimenta, portanto, um problema gravíssimo que está acontecendo lá. E para reduzir a dependência energética da Alemanha, foi autorizada a expansão de uma mina de carvão. Carvão que é altamente poluente. Ou seja, é uma prática, em termos energéticos, que é uma prática do século XVIII, né? Uma prática muito antiga e muito poluente. E aí vários ativistas ambientais têm lutado contra isso, dizendo assim, olha, ok, vocês querem aumentar a sustentabilidade energética? Ok, mas tem que fazer isso de uma maneira verde, de uma maneira limpa, né? E não através de uma política que aumenta a poluição, porque o aquecimento global está aí, tá? Então nós temos que cuidar disso daí. O que os militantes ambientais querem da Alemanha é que ela possa buscar sua independência energética, mas faça isso através de meios que sejam sustentáveis. Então eles querem, né, eles pedem que eles utilizem energia eólica, energia solar, várias energias, né, que são sustentáveis para isso. Assim como eu quero, né, só que você curta o vídeo, só para sinalizar para o YouTube que é um vídeo de qualidade, comprometido com a verdade. Se você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda, só isso. Coisas tranquilíssimas, muito mais fáceis, aliás, do que o que querem da Alemanha. Nesse processo de expansão, uma vila na Alemanha tinha que ser desocupada. E aí a Greta foi para lá protestar e ela foi presa. Na verdade, ela não foi presa, ela foi detida, né? Num certo contexto, a polícia restringe, né, e carrega o indivíduo para um outro lugar. Não é exatamente o processamento formal de prisão, tá? É um pouco diferente. E aí, essa que ficou mais famosa, que tem o vídeo dela, que mostra ela sendo detida pelos policiais e sendo levada para fora, é também nesse mesmo lugar. Ela foi detida uma vez, ela fez lá um discurso no comício, depois ela foi detida outra vez, em que ela estava na beira da mina, num lugar em que era perigoso. Supostamente, pelo menos essa foi a versão divulgada pela polícia e que foi repercutida pela agência Reuters, que é uma importante agência de notícias internacional. E aí ela foi detida porque no lugar onde ela estava era muito perigoso, porque as pessoas podiam cair para dentro ali da mina, né? Inclusive, um ativista, segundo declarou a polícia, se jogou dentro da mina e esse ativista, não se sabe, né? A agência não noticiou, porque a polícia não respondeu sobre o que aconteceu com ele, se ele se machucou, se ele morreu. Não sei, não dá para saber, ou se depois foi retirado de lá, a gente não tem essa informação. Mas a Greta estava entre esses indivíduos de risco, ela é uma pessoa de alta exposição. No mundo inteiro, muitas pessoas conhecem a ela. E aí ela foi retirada dali e ela foi rapidamente deixada em um outro lugar, né? Foi checado ali os dados dela, de nome, documento, tudo isso, e ela foi deixada longe daquele mesmo lugar. E a luta que ela faz pelo meio ambiente é uma luta que, segundo ela, decorre desse ímpeto, desse hiperfoco, que é uma das características mais fundamentais das pessoas com autismo. É isso aí. Tá informado, é uma sessão de notícia aqui só para traduzir algumas notícias em inglês que eu trago para vocês aqui. E a Greta é só mais um exemplo de uma pessoa com autismo que é altamente funcional, que tem uma vida muito produtiva e que tem uma repercussão gigantesca e um valor para o mundo muito grande. Um grande abraço. Tchau para vocês.